Olá pessoal, mais uma aula de geografia, do oitavo ano do ensino fundamental. O conteúdo da aula de hoje ele está disponível aí a partir da página 208. Vamos continuar falando da América Anglo-Saxônica, dos aspectos naturais. Uma pequena revisão da última aula. Na última aula nós falamos sobre os fatores climáticos que influenciam o clima da América Anglo-Saxônica, que envolve dois países especificamente, Estados Unidos e Canadá. E nós demos aí algumas definições do que são ciclones, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos assistir a um vídeo produzido pelo Clima Tempo, falando sobre os ciclones, E, na sequência, nós vamos ver os tipos de clima da América Anglo-Saxônica. Beleza? Então, vamos lá assistir esse vídeo do Clima Tempo. Furacão ou tufão, ou ciclone tropical. Os três fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema. Tudo começa quando o Sol aquece a água do mar e o vapor da água se eleva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus. À medida que as correntes de vento ascendente se fortalecem, as nuvens cumulonimbus absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema temos o que se chama olho do furacão. Mas veja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbus, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E você sabe como um furacão é observado? São os satélites meteorológicos que monitoram a Terra e que conseguem observar uma tempestade desde o comecinho. Quando um furacão é detectado, os centros de monitoramento podem enviar um avião meteorológico de observação para a área do fenômeno. E é lá dentro do olho do furacão que a aeronave de reconhecimento coleta dados de pressão, temperatura, precipitações, velocidade e direção dos ventos. A força de um furacão é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. É a intensidade dos ventos que classifica o furacão. Um furacão de categoria 1 tem ventos de pelo menos 119 km por hora. No nível máximo da escala, ele pode ter ventos constantes acima dos 249 km por hora. Quando toca o continente, os danos causados são totais. Ocorre destelhamento na maioria das casas, árvores e outdoors são arrancados e podem ocorrer grandes inundações com a intensa agitação marítima e elevação das ondas. Mas conforme o furacão avança por uma área terrestre, ele vai perdendo intensidade por causa do atrito. E quando os ventos enfraquecem, ele simplesmente vira uma depressão tropical que aos poucos se dissipa sem oferecer mais riscos. Agora preste atenção para você não ter mais dúvida. Veja no mapa. No hemisfério norte, os sistemas giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Então olha como é fácil. Na região do Caribe, México e Estados Unidos, falamos em furacão. Na região da Ásia, onde estão as Filipinas, Japão, China, Taiwan, o correto é falar tufão. Em torno da Austrália, na Indonésia, Nova Zelândia, leste da África, região da Índia e Madagascar, o certo é falar ciclone tropical.
O mais importante é saber que furacão, tufão, ciclone tropical é tudo a mesma coisa. O que diferencia é o nome conforme o lugar onde o fenômeno está localizado. Ah, e cuidado para não confundir com um tornado. Para saber sobre esse fenômeno, tem outro explicando o tempo inteirinho sobre ele. Comentários e sugestões, fale com a gente no e-mail explicandotempo@climatempo.com.br ou no Twitter e no Facebook com a hashtag ExplicandоTempo. Até a próxima! Pessoal, então após assistirmos aí o vídeo sobre os ciclones, né, a gente viu aí a diferenciação, né, dos termos que se usam em cada parte do nosso planeta. Vamos iniciar então o estudo dos tipos climáticos aí da América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica, lembrando, é a região aí, do Canadá e dos Estados Unidos. Nós temos aqui os principais tipos climáticos, olha só. Subpolar frio e de montanha, que é esse clima aqui, ó, de acordo com a legenda. Observem aqui, ó, na cor azul, ele está mais na porção norte aqui, né, da América Anglo-Saxônica, e aqui também nessa parte oeste. Acompanha aqui com a seta do mouse para vocês verem, é uma região montanhosa, tá? Na porção verde nós temos o clima frio, ele vem até aqui perto do Alasca, aqui parte do Alasca também, né, e do Canadá. Nós temos o temperado continental, nessa cor aqui verde clara, que fica mais na porção central, ó, pega parte do Canadá e pega parte dos Estados Unidos. Essa linha aqui, acompanha aqui com a seta do mouse, essa linha aqui é a linha da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Abaixo é os Estados Unidos, acima é o Canadá, certo? Nós temos o temperado oceânico, que pega boa parte aqui do litoral oeste do Canadá e parte também aqui dos Estados Unidos. Nós temos o clima subtropical, nessa porção aqui, nesse tom de verde aqui, mais aqui ao leste, né? Próximo aqui da cidade, aqui, olha só, onde está indicado aqui, ó, Nova Orleans, né? Litoral leste dos Estados Unidos. O clima mediterrâneo, aqui nós temos a indicação do clima mediterrâneo aqui na região aqui onde está como Los Angeles, aqui nos Estados Unidos, né? Nós temos o clima semiárido na cor laranja, certo? Que aí é um clima seco. Temos o clima desértico na cor amarelo claro aqui, certo? Vamos estudar cada um deles agora detalhadamente. Clima subpolar e clima frio de montanha. Ele acontece no extremo norte do Canadá, no Alasca, né, pertencente aos Estados Unidos, e nas áreas mais elevadas da montanha do oeste, que a gente acabou de dizer. As médias mensais são em torno de menos 30 graus negativos, muito, muito frio. Se aqui na nossa região, quando chega no inverno, chega a fazer às vezes 12, 8 graus, a gente já sente frio, são graus positivos, imagina menos 30 graus negativos. No verão acontece o florescimento da tundra, que é o tipo de vegetação dessa região, e lá as precipitações são baixas, ou seja, chove-se pouco, né? Na verdade, as precipitações lá geralmente são sólidas, né? Então são no formato de neve. E é uma região de baixo povoamento, né? Porque fica difícil para se desenvolver atividade econômica, como agricultura, pecuária, então é pouco habitada essa região. Os Inuits, que são conhecidos como os esquimós, são povos indígenas que são nativos dessa região. Na foto aqui nós temos a imagem de um esquimó no norte do Alasca, aí, né, que é pertencente aos Estados Unidos do ano de 2017. Cada tipo climático que a gente vê, a gente vai ter um climograma de uma cidade aqui, dessa região. Nós temos aqui de uma cidade, ó, Arctic Bay, no Canadá, a altitude de 11 metros. Essa cidade está localizada a 73 graus ao norte, ou seja, bem mais próximo ali do Polo Norte. A precipitação ela é indicada pelas barras aqui na cor azul, olha só. E aqui essas letras indicam os meses do ano, são as iniciais dos meses, olha, janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai até dezembro. Então a precipitação média, a gente observa aqui, olha só, no mês de agosto, é quando a barra está um pouquinho mais alta, é o mês que tem um pouco mais de precipitação, que nessa região é sólida, né? Então vamos dizer assim que é o período que mais neva. E a temperatura média, ela está aqui por essa linha vermelha, ela vai subindo, olha só, e ela tem um pico aqui nos meses de junho, julho e agosto, e começa já no mês de agosto a cair novamente. Lembrando que essa região América Anglo-Saxônica está no hemisfério norte, então aqui no Brasil, enquanto é verão, lá vai ser inverno. Enquanto aqui é inverno, lá vai ser verão. Se aqui for primavera, lá vai ser outono. É o inverso, tá? Então, nos meses de junho, julho e agosto, né, é o período aí que eles estão vivenciando o verão lá. Olha só, a temperatura está mais alta e é quando chove um pouquinho mais. Chove não, né? Precipita.
precipita um pouco mais também nesse período, olha só. E nos meses aqui, que é o inverno, olha só, que é de dezembro, janeiro a fevereiro, há uma diminuição da precipitação. Continuando, o clima frio, também no Canadá e no Alasca. As médias mensais chegam a menos 20 graus no inverno, e no verão elas ficam em torno de 12, né? As baixas precipitações, né? Então também é uma região que chove pouco, mas já chove mais, né? Já tem uma precipitação maior do que no clima anterior. Atmosfera semiárida, né? Então pouca presença de precipitação. A vegetação típica é a floresta de coníferas, né? Que são árvores com formato de cone, como a gente observa aqui nessa imagem, olha só. Aqui nós temos uma floresta de coníferas no Parque Nacional, no Canadá. A indicação de uma cidade, Churchill, no Canadá, 13 metros acima do nível do mar, latitude 58 ao norte. Então já está um pouquinho mais para baixo, né? A gente vê que as precipitações aqui acontecem também no verão, olha só. Junho, julho, agosto é um período com maior precipitação, e as barrinhas azuis estão maiores, chegando aqui a 50 milímetros, olha só. A indicação é em milímetro, aqui é em graus Celsius. A linha vermelha, a temperatura média, olha só, ela começa a subir quando chega aqui no mês de março, abril, vai subindo. Então no verão ela chega próximo dos 12 graus e aqui o inverno lá vai mais ou menos de dezembro a março, é quando a temperatura está mais baixa, certo? Continuando, clima temperado continental. Que região que fica? Planícies centrais e em parte do litoral. Esse clima ele tem 4 estações do ano bem definidas. No inverno, as médias mensais ficam em torno de 0 graus e no verão chega a fazer 25 graus, né? Diferente do clima anterior, que chegava a 12, né? Esse aqui chega a 25. Nas áreas centrais do continente, a agricultura extinguiu as florestas decíduas, né? Que são essas aqui que vocês veem na imagem, né? Aqui um parque nacional de florestas decíduas, né? As precipitações elas não ultrapassam a 1000 milímetros por ano e se concentram mais no verão. A gente pode observar aqui, olha só, o período do verão lá, junho, julho, agosto e setembro, há uma precipitação maior aqui, né? Olha só, no mês de maio e no mês de setembro também. A temperatura, olha só, no inverno, próximo dos 10 graus de média, olha só, o inverno começa em dezembro e vai mais ou menos até março, que é quando a linha vermelha está mais embaixo mesmo. A linha vermelha vocês comparam com o número vermelho aqui do lado, que é a temperatura. As barras azuis com a numeração azul aqui. Então o pico, olha só, chega próximo aqui entre os 20 e os 30 graus, né? Próximo aí, como diz aqui, dos 25, no mês de julho, que é o verão lá. Continuando, clima temperado oceânico, ele acontece na costa oeste do Canadá e no noroeste dos Estados Unidos. Ele é influenciado principalmente pela corrente marítima quente do Pacífico Norte. É uma região que acaba provocando neblina, eleva a umidade do ar e favorece as precipitações que acontecem em média em 1.500 milímetros por ano. Então é uma região que chove bastante. Nós temos aqui, né, a indicação aqui de uma vista aérea de uma cidade aí dessa região. As chuvas elas acontecem nos meses mais frios e as médias térmicas ficam entre 2 e 19 graus. A região é coberta por densas florestas exploradas pelas indústrias madeireiras e replantadas constantemente. A gente vê o climograma aqui, olha só, diferente dos climas anteriores, olha só o tamanho das barras azuis, ou seja, chove-se mais. Aqui fala que as chuvas acontecem nos meses mais frios. Lá o inverno, ele vai de dezembro até março. Olha só, a precipitação em dezembro, olha só a precipitação em janeiro, em fevereiro e março já começa a cair um pouquinho, né? Aqui nos meses, olha só, de outubro e novembro, que é quando começa o outono lá, começa aqui em setembro e vai até parte de dezembro, também já há um aumento da precipitação. Então com a chegada do outono, vai aumentando a precipitação durante o inverno, depois vai caindo. Então os verões são secos, olha só, chove menos, chove pouco no mês de junho e julho. E a temperatura, olha só, ela fica de fato mesmo acima dos 10 graus, olha só. E tem um pico maior aqui, próximo dos 20 graus, né? No mês aí de junho, julho e agosto. Continuando, vamos falar agora do clima subtropical. Golfo do México, no baixo do Vale Mississippi, na região da Península da Flórida. Os invernos, as médias ficam acima de 10 graus, já é um clima um pouco mais quente que o anterior. No verão é quente, chegando a 30 graus. Observem aqui, olha só, a linha vermelha. Olha só, no verão, que é os meses de junho, julho e agosto, a linha vermelha, olha só, é quando acontece o pico dela, próximo dos 30 graus. As chuvas são abundantes durante todo o ano. Olha só a constância das barras azuis. Então parece que não há muita diferença, né? Se é inverno, se é verão, se é outono ou primavera, chove durante o ano todo. Média aí de mais de 100 milímetros, né, por mês. Só o mês aqui de outubro que está abaixo dos 100 milímetros, olha só os outros meses acima.
No outono, há uma intensa ação de furacões provenientes do Mar do Caribe e causam altos prejuízos materiais e mortes, né? Como a gente vê aqui, né, o furacão Katrina, uma região atingida aí na cidade de Nova Orleans, né, em 2005 nos Estados Unidos. Esse climograma aqui também é da cidade de Nova Orleans. A latitude está 29 ao norte, já está bem para baixo, já não é tão próximo assim do Polo Norte. Continuando, vamos falar agora do clima mediterrâneo. Ele acontece apenas na costa sudoeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia. É um clima seco, com precipitações inferiores a 500 milímetros por ano, concentradas no inverno. Os verões eles são bem secos. Tem locais que sequer chove, né, durante o período do verão. As médias térmicas mensais ficam entre 10 e 22 graus, o que favorece o turismo no local. A cidade balneária de Santa Mônica está ilustrada aqui nessa imagem no ano de 2017. Olha só o climograma aqui. Ele falou aqui que não se chove, né, no verão, bem seco. Né? Olha os meses de verão aqui, olha, junho, julho, agosto, setembro. Olha só, junho, julho, agosto não há indicação aqui de precipitação, é mínima. E a temperatura, né, olha só, é também um pouco constante, não aumenta muito, mas também não desce, né? Sempre acima dos 10 graus, né, mas aí abaixo dos 30. Clima semiárido. Ele acontece nos planaltos, entre as elevadas montanhas da região oeste dos Estados Unidos. As chuvas são escassas e irregulares, raramente chegando a 200 milímetros por ano. Olha só a indicação das chuvas aqui, nessa cidade aqui, né, dos Estados Unidos, que ela está 330 metros acima do nível do mar, 33 graus de latitude. Então, olha as barras azuis, então não chove mesmo. O inverno, as médias mensais são superiores a 10 graus, a gente vê aqui, olha só, mês de dezembro, janeiro e fevereiro, então acima de 10 graus. O verão é quente, com médias mensais em torno de 30 graus. O verão é nos meses de junho, julho e agosto, olha só, é o pico, né, dessa linha vermelha, quando está mais quente mesmo. Vamos falar então aí do último tipo climático, que é o clima desértico. Ele está no sudoeste dos Estados Unidos e também no México. Lembrando que o México ele não faz parte da América Anglo-Saxônica, ele está citado aí na apostila, mas ele não faz parte da América Anglo-Saxônica. É só para indicar que esse clima ele chega até o México, tá? Ele está na região dos planaltos entre as montanhas elevadas, as quais, barrando as correntes de ar úmido, são a causa das prolongadas secas. Então, as prolongadas secas dessa região é em razão das montanhas elevadas que barram as correntes de ar úmido. Não esqueçam disso. É o clima mais quente e seco dos Estados Unidos. Nos verões, as médias chegam entre 35 e 40 graus. Olhem aqui, acompanhe comigo a linha vermelha aqui do climograma, olha só. O pico nos meses de junho, julho e agosto, olha, é o verão bem quente mesmo. As precipitações são quase inexistentes, raro chegar a 100 milímetros por ano, somando tudo não dá 100 milímetros por ano, olha só. Quase não há indicação de precipitações. Chove um pouquinho mais aqui no mês de julho e agosto, olha só. Não há indicação de chuva em outubro, novembro e dezembro e nem no mês de fevereiro. Nós temos nessa região o Vale da Morte. Ele chegou a registrar 56,7 graus no dia 10 de julho de 1913. Foi a temperatura mais alta registrada na história do nosso planeta. Ele fica no deserto do Mojave, na Califórnia. Ele está situado a 86 metros abaixo do nível do mar. Então é uma região de depressão. Pessoal, o conteúdo da aula termina por aqui. A gente estudou na aula passada os fatores climáticos, né? Terminamos a aula passada falando dos ciclones. Iniciamos essa aula com um vídeo sobre o ciclone. E terminamos falando de todos os tipos climáticos presentes aí na América Anglo-Saxônica. A gente continua na próxima aula os estudos. Qualquer dúvida, direcione ao tutor da turma de vocês. E até a próxima aula.